Então é uma imensa satisfação estar aqui com vocês, né? E sempre inventando coisas, a gente está sempre bolando, né, de coisas diferentes aí. Então, o que eu pensei aqui nessa tarde para vocês, bom, é uma abertura, né? A gente trabalha muito com a curva orgástica. Quem sabe que no começo é um aquecimento, né? Não vou me atrever a fazer nada a mais com vocês de despejar alguma coisa muito densa, muito difícil, né? Porque é o começo da curva. Então é mais um aperitivo. Eu pensei em uma coisa em 3 etapas, assim, né? Uma etapa mais uma brincadeira, depois uma etapa algumas coisas um pouco mais sérias e uma terceira juntando o sério com o divertido, tá? Bom, tá funcionando aqui, tá bom. Então, primeira coisa, a gente está no Instituto de Biodinâmica, né, num momento, eu gosto de falar em pé porque, como a Eliane falou, tem um lado obsessivo, você fica muito parado, né, ansiedade cresce, então eu preciso gastar um pouco aí, né. Então, só apresentar isso aqui rapidinho, né, a gente mudou a nossa identidade visual, só apresentar, né, a gente tem sempre essa ideia da onda. Então a ideia aqui são 2 ondas, né, pode ser o terapeuta e o paciente, pode ser o pai e filho, a mulher e homem, né. 2 pessoas, né? Cada um é distinto, cada um tem a sua onda e eles se misturam e depois seguem cada um o seu caminho, né? Mas essa é a nossa, não é para ficar simbiótico, como está escrito aqui, né? A vida vem em ondas, depois o encontro verdadeiro, ninguém permanece o mesmo, né? Cada um leva algo do outro dentro de si, tá? Então essa é a ideia, rapidinho. Bom, pegando o nosso tema, né? Bom, compulsão. Falei, bom, o que eu vou falar? Vamos lá no dicionário, que é o nosso grande guia. O que está escrito, né, no OARIS? É uma imposição interna irresistível que leva o indivíduo a realizar determinado ato ou a comportar-se de determinada maneira. Então, quando se lê isso, no primeiro momento a gente é levado a pensar em patologia. Realmente aqui tem uma lista, né, um arco-íris de patologias dos mais variados tipos, onde a questão é essa coisa irresistível que se impõe à nossa vontade, ela, né, adquire a característica principal de uma série de patologias, como o jogo, dependência da internet, anorexia, o toque, dependência química. Oi? Tricotilomania, perguntaram aqui, é aquela mania de arrancar cabelo. É um troço muito sério, né, que já teve um paciente que forma buracos na cabeça. É uma coisa muito séria e as pessoas ficam muito envergonhadas. Eu tive uma paciente de tricotilomania, foi muito curioso, ela ficou 1 ano mais ou menos fazendo terapia, que tratou de 1000 assuntos, né, importantes e tal, e um dia ela chegou, ela estava meio esquisita, olhando para baixo. Eu falei, o que foi? Ela falou, que a minha mãe falou que se eu não falar do meu problema hoje, ela vai parar de pagar a terapia. Eu falei, mas até hoje você não falou do seu problema. Ela usava uma boina, ela tirou realmente um monte de clareiras. É um troço muito sério, uma coisa super, né, essa coisa de um impulso irresistível. Você sabe que aquilo não é para fazer, você não quer fazer, mas a coisa é maior, né? Então, a primeira coisa que eu pensei é um diálogo imaginário aqui, obsessivo, né? Então é uma brincadeira com imagens, e o imaginário é muito por conta de imagens, tá? Para mim são imagens que muita gente já conhece, são expressões idiomáticas populares. Eu vou brincar um pouco com isso como se estivesse dialogando com o obsessivo, tá? Então, é o seguinte, se você fica com minhoca na cabeça, procurando pelo em ovo, se vive marcando touca e entrando pelo cano, se fica preocupado demais com os detalhes e acaba enchendo linguiça, se não consegue deixar de andar sempre na linha e vive com o pé atrás, e se você se sente uma bala sem alça, uma carta fora do baralho, eu vou quebrar o seu galho. Não adianta chorar sobre o leite derramado. O que passou, passou. Vamos descascar esse abacaxi, põe as barbas de molho e vamos fazer algo para acertar na mosca e resolver seu problema. Que tal ter coragem de chutar o balde, soltar a franga, não ter medo de fazer tempestade em copo d'água e nem de trocar os pés pelas mãos. Opa! E nem de trocar os pés pelas mãos. Deixa eu deixar aqui. Mesmo que as coisas fiquem sem pé nem cabeça, e você tenha medo de pisar na bola, com risco de acabar pagando o pato,
experimente molhar o biscoito ou agasalhar o croquete. Ou preferências diferentes, se for o caso. Tem que adivinhar aqui, né? Não precisa falar assim. Afinal de contas, você é um cara legal. Uma mão lava a outra. A vida é sua. Você está com a faca e o queijo na mão. Vamos lá, pau na máquina, aproveite. Agora vamos falar um pouquinho sobre a compulsão nossa de que a gente viu mais a coisa patológica, né, do toque, da tricotilomania, como a gente falou, da dependência química. Mas eu quero trazer agora um outro lado, que é justamente essa compulsão nossa de cada dia. Né, essa coisa menos ligada à patologia, mais à vida cotidiana. Então, a ideia que eu quero trazer, primeiro começar com o Reich, né, nosso grande mestre, falar na função do orgasmo. Tá isso, olha, você pensa que determina livremente suas próprias ações? Longe disso. A sua ação consciente é apenas uma gota na superfície de um mar de processos inconscientes, do qual você nada pode saber. Você é apenas o brinquedo dos seus instintos, que fazem com você tudo o que bem entende. Então, uma coisa assim, olha, na verdade, né, a ideia que eu quero passar, será que tudo não é compulsão? A gente vive essa separação do patológico, mas essa visão reichiana, né, que vem do Freud, olha, a gente tem essa ilusão de que comanda, a gente acha, mas no fundo a gente é comandado, muito mais comandado do que comanda. Né? Eu vou, tem uma coisa aqui que o Freud falava, né, que é muito interessante, falava os três grandes golpes do narcisismo da humanidade. Né? Primeiro foi Copérnico, que falou, a Terra não é o centro do universo, então até aí o homem falou, não, nós somos o centro, nós somos o máximo, né? Deus criou tudo, não, nada disso. É só um planetinha perdido no meio de um sistema solar, no meio de uma galáxia lá, no canto de uma galáxia, entre bilhões, não tem nada de especial no nosso planeta. Né? Então foi um abalo. O segundo foi Darwin, ele falou, olha, o ser humano não tem um lugar especial dentro da natureza. Ele sabe que nós somos especiais, os animais existem para servir a gente. E de repente Darwin falou, olha, a gente é um animal como qualquer outro. Algumas características evolutivas que a gente domina alguns outros animais, mas na verdade não é nada muito diferente da gente. Né? Então foi outro choque. E o terceiro choque, né, que o próprio Freud trouxe, foi isso, olha, o ser humano não é nem dono de si mesmo. Então aquela frase do Reich, na verdade, ele está expondo um ponto de vista que o Freud já trouxe. Falou, olha, você acha que você comanda? Nada disso. Tudo é empurrado, você é conduzido, né, pelos seus... Então, a gente vê, né, eu vou falar um pouquinho de neurociência e livre-arbítrio, então, porque o que a gente vê é que isso já é um dado chocante, quando a gente vê o Freud e o Reich falando, puxa, mas será que eu, né, tão orgulhoso das minhas decisões, das minhas ideias, dos meus princípios, será que tudo isso é balela, tudo isso é mentira, na verdade eu sou atuado por uma outra coisa dentro de mim? E o que a gente vai ver na neurociência é que eles são mais radicais ainda. Né? Eu vou mostrar 2 tipos de pesquisa aqui atualmente que existem em neurociência, e vão mostrar que, na verdade, essa coisa do livre-arbítrio é ainda mais questionável. Né? Então, só para essa parte mais séria, de trazer algumas ideias para a gente pensar ao longo do fim de semana aí, o que vem a ser realmente a compulsão e livre-arbítrio. Então, é isso aqui, olha, muito dos fundamentos da vida social, do direito, das religiões, passam pela suposição de que o ser humano é dotado de livre-arbítrio, certo? Então, todo mundo já viu, né, a coisa, né, das várias religiões monoteístas, claro, você pode escolher entre o bem e o mal. Se você escolher o bem, você vai para o paraíso, ficar lá com Deus. Se você escolher o mal, depois vai para o inferno. Então, está supondo que o ser humano tem, né, o direito. Quando você vai condenar alguém pelo crime, você não pode falar, bom, você foi impedido. Você teve a decisão de fazer o crime que você fez e vai pagar por isso. Então, muitas coisas, né, nas vidas sociais, na vida dos casais, das pessoas, né, supõe-se que a pessoa pôde escolher, ela teve alternativa e, né, teve um livre-arbítrio. Né? Entretanto, um crescente número de evidências oriundas de pesquisas científicas tem levado ao questionamento desse pressuposto. Então, primeiro eu vou começar falando aqui do corpo caloso, né, que é esse grupo de fibras, né, que fica aqui, está vendo? Entre um hemisfério e outro, ele conecta os hemisférios cerebrais.
Tá? Então isso quer dizer o quê? Que as informações do hemisfério direito passam para o esquerdo e vice-versa. Então as informações que chegam num dos lados acabam passando para outro. Tá? Então vou passar um filminho agora que é sobre um tipo de pesquisa desse, depois a gente vai comentar um pouco. Tá? Então vamos lá para ele entrar. Então os impulsos eles vão de um lado para o outro, né? de um lado do corpo e vai para o cérebro do lado oposto. Tá? E a gente vê que tem essas fibras, um som um pouquinho mais baixo, do corpo caloso, que combinam, são milhões de fibras interligando os dois hemisférios, então, tá? E quando você corta, né, não há comunicação, cada cérebro, cada pedaço do cérebro funciona independentemente um do outro. E isso acontece, como no caso que eles vão mostrar aqui, pessoas que têm epilepsias severas, para impedir que o impulso da epilepsia passe de um lado para o outro, eles cortam, então, né, um tipo de neurocirurgia, e esses pacientes depois, então, são pesquisados, né, vários neurocientistas pesquisam o que acontece com essas pessoas. E eles funcionam quase como se tivessem dois cérebros. Tá? Então ele vai mostrar aqui um exemplo, né, de que tipo de coisa. Ele vai fixar, né, tem uma tela e fala, fixa o olho, né, nessa cruz, e tudo que aparecer de um lado vai para o cérebro do lado contrário, tá? E vice-versa. Daí eles vão pedir para a pessoa desenhar, que vai aparecer, e cada lado vai desenhar uma figura diferente, de cada lado viu uma coisa, não há uma combinação. Né? Aqui, por exemplo, então, tem um sino e uma música, e a palavra música, certo? Cada hemisfério. Então, eles mostraram várias figuras e pediram, né, para esse sujeito aqui, é o que fez, né, sofreu, e ele acabou escolhendo o sino. Né? Ele ouviu, né, que palavra você leu? Eu ouvi a palavra música. Ele falou, por que você escolheu o sino? Ele pensou um pouco e falou, olha, porque uma vez eu ouvi uma música saindo de um sino. Quer dizer, ele escolheu uma explicação para aquilo, ele não sabe, não tem consciência de que ele ouviu. Né? Aqui, olha, as figuras, essas aqui são muito mais ligadas à música, né? Mas ele acabou escolhendo essa do sino. Né? Então, ele vai comentar sobre essa capacidade do cérebro, né, o cérebro esquerdo, basicamente, de criar uma historinha, né, para justificar as coisas que estão acontecendo. Então, aqui, esse autor, né, o pesquisador, esse Gazzaniga, vocês podem procurar na internet, tem filminhos no YouTube muito interessantes, né, que ele... as pesquisas dele. Então, tem aqui uma citação de um livro recente. Nós mostramos ao hemisfério direito um comando para rir. A paciente começou a rir. Então perguntamos a ela por que estava rindo. O centro da fala no hemisfério esquerdo não tinha conhecimento do porquê a sua pessoa estava rindo. Mas veio uma resposta apesar disso. Vocês rapazes são tão divertidos. Percebe? Então, que é a conclusão que ele tira? Ele fala, isso é citação desse autor aí, né? A falta de conhecimento não tem importância. O cérebro esquerdo achará uma solução. A ordem deve ser estabelecida. A primeira explicação que fez algum sentido resolveu o problema. O cientista foi o causador. O intérprete do cérebro esquerdo recebe toda a informação que chega a ele e a coloca dentro de uma história que tenha sentido, mesmo que ela possa ser completamente errada. Essa última frase é importantíssima, percebe? Porque a pessoa não tinha consciência de por que ela estava rindo. Aí o cérebro esquerdo inventou uma história. Né? Isso eles fazem muitos, né? Tem milhões de exemplos desse tipo. Né? De repente, para a pessoa levantar o braço. E por que ele levantou o braço? Porque eu quis cumprimentar alguém. A pessoa, né, não foi por isso que ela levantou o braço. Então, isso traz um questionamento. Olha, muitas vezes a historinha que a gente conta para a gente, vendo por que eu sorri, por que eu escolhi um parceiro, por que eu escolhi uma profissão, por que eu fiquei bravo num determinado momento, não é a história verdadeira. É essa coisa que a gente parece que decidiu, que parece que resolveu. Na verdade, esse tipo de pesquisa é o que eles chamam de fabulação. Né? Segundo o dicionário, é uma versão romanceada de uma série de fatos, ou ato ou efeito de contar histórias fantasiadas como verdade. Então, esses cientistas falam, olha, talvez tudo que a gente faça na nossa consciência sejam fabulações, histórias a posteriori que a gente conta para a gente mesmo, para justificar os atos que a gente fez. A gente já fez o ato, né? E a historinha vem depois. A gente, na consciência da gente, parece que não. A historinha veio primeiro e por isso eu agi, né? Como aquela história da risada. Né? Ela deu a risada primeiro e depois inventou uma história para explicar a risada. Você perguntava, não, eu ri porque estava muito divertido o que vocês estavam fazendo e eu dei risada por isso. Percebe? Então,
Isso levando o questionamento, será que tudo que a gente faz não é uma fabulação? Isso, coisas que estão levadas a sério. Tem muitos cientistas que falam, esse papo de que a gente pensa, decide, comanda, na verdade o cérebro já está resolvendo as coisas muito antes. E a gente só cria uma historinha, o nosso cérebro esquerdo, cria uma fabulação para dar alguma coerência, dar alguma justificativa. E aproveitar e contar uma historinha que me aconteceu uma vez no século passado, uma história que eu acho que vai ilustrar isso. No século passado, tá certo, né? Já faz algum tempo aí, né? Então, era uma história assim, eu fui ao cinema uma vez e estava num momento muito especial da minha vida, estava começando um namoro, estava apaixonado, acho que eu estava desencoraçado na minha explicação de por que as coisas aconteceram como aconteceram, né? Então, eu vou contar a história e depois a gente discute o que houve ali, né? E aí, antes do filme, passou uma propaganda de uma lanchonete, que até vou falar lá porque ela não existe mais, senão eu nem iria falar, porque eu fiquei de mal com essa propaganda aí, né? Que é o Jack in the Box, não sei se algumas pessoas talvez lembram, uma lanchonete que tinha. E aquelas propagandas bem normais, habituais, né? Tinha um monte de pessoas jovens, né? Chegando felizes, na lanchonete, comendo hambúrguer, dando risada, um abraçando, beijando e tal. Era coisa de 30 segundos e terminava assim, você é feliz no Jack in the Box. Ok, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, bom, mais uma propaganda idiota, tá bom, né? E passaram uns dias ali e veio uma coisa que começou a vir na minha cabeça, eu, na época falei pra minha namorada, eu falei, olha, você vai me achar meio tonto assim, mas eu preciso falar uma coisa pra você. Eu falei, o que é? Ela falou, é que eu tô com vontade de ir no Jack in the Box. Eu falei, mas por quê? Pois é, a coisa que eu mais quero na vida é ser feliz. E eles falaram que eu vou ser feliz se eu for no Jack in the Box. Eu sei que é ridículo isso, mas me pegou, eu preciso ir lá agora, né? Eu vou conferir isso, né? Isso aí me pegou emocionalmente, eu quero falar, tá bom, vamos lá, né? Aí, logo em seguida, nos dias depois, a gente foi no tal Jack in the Box, aí comi um hambúrguer, tomei uma refrigerante e não fiquei feliz, eu falei, que sacanagem, né? Me convenceram que eu ia ficar feliz, e eu vim aqui, comi tudo, consumi e não fiquei feliz, né? Aí me deu uma certa depressão, eu fiquei muito, me senti traído, porque falou, me manipularam emocionalmente, né? Tinha um sacana, né? Uma pessoa que queria vender hambúrguer, contratou um outro sacana que sabe manipular, né, a emoção das pessoas, ele bolou um comercial e me fez, né, conectar com a minha emoção de querer ser feliz e me fez ir até o Jack in the Box. Aí eu percebi e falei, olha, é assim que a propaganda funciona. Né? Ninguém fala, olha, fuma esse cigarro porque vai te dar um câncer, porque dá uma cosquinha gostosa na garganta. Né? Não, fume esse cigarro e você vai ser bonito. Né? Fume esse cigarro e você vai ter um carrão. Fume esse cigarro e, né? Então eles manipulam a gente emocionalmente, percebe? Em geral, de uma maneira subliminar. Né? Então isso eu me dei conta e falei, olha, esse processo que eu vivi, normalmente a gente tem esse processo inconsciente. Né? Por um acaso eu vivi na consciência, eu vi todas as etapas, como é que a coisa se decorre. Né? Então, qual a conclusão, né, para ligar com isso aqui? O tempo todo a gente está recebendo informações que vão influir no nosso sistema límbico, na nossa emoção, e a gente não tem consciência disso. A gente vai comprando a TV nova, mais bonita, ou o telefone celular mais moderno, acha, bom, com isso eu vou ser poderoso, com isso eu vou ser bonito, com isso eu vou, né, dar certo na vida, com isso eu vou ser feliz. E, na verdade, tentou perguntar, mas as pessoas nem sabem direito. Né? Então, o tempo todo a gente está sendo manipulado. É um sistema, né, muito perverso nesse sentido de estar induzindo essas compulsões na gente, né, principalmente de consumo, mas de mil outras coisas, né, de escolha de políticos. Você vê que, né, os políticos hoje em dia fazem muito mais essa manipulação emocional. Então, aparecem crianças felizes, né, o político abraçando a criança e fala, olha, eu tenho essas ideias, e, isso é o de menos. Tem que passar uma imagem de progresso, de felicidade, de conquistas, de bom moço. Então, né, isso vale para tudo. Na escola a gente é induzido a incorporar, a introjetar certas crenças. A gente é induzido a fazer determinados atos, porque isso é bacana, porque isso é valorizado, porque você vai ser um bom menino, você vai para o céu. Então, juntando com aquela informação anterior, olha, o que a gente decide, na verdade, né? A gente tem um monte de pulsões implantadas na gente, de fome, de sexo, de sede, tem um monte de códigos morais do que você deve ser, e a gente fica no choque dessas duas compulsões, né? Das coisas instintivas, das coisas sociais,
E na verdade, o que a gente resolve? Talvez seja só uma ilusão essa coisa que a gente resolve alguma coisa. Né? E agora um outro tipo de pesquisa, é rapidinho também aqui, que é o seguinte, olha, existem estudos que apontam a ativação de áreas específicas do cérebro que permitem prever uma ação até 10 segundos antes da decisão consciente. Ou seja, parece que quando a gente decide, aí que a gente realiza o ato. E essas experiências mostram que muito antes de você decidir, o cérebro já decidiu. Então essa decisão consciente, ela não foi uma decisão, ela foi só uma parte que em algum momento isso veio à consciência, mas já estava decidido antes, não foi você que resolveu. Percebe? Então, como é que eles fazem isso? Então, por exemplo, olha, tem um sujeito aqui que fala, olha, nos próximos 3 minutos você vai apertar esse botão, mas na hora que você escolher, tá? E na hora que você fizer a decisão, você olha esse ponteiro, que fica girando, como se fosse um relógio, e fala, olha, na hora que eu decidi estava, por exemplo, no 15. Que aí os cientistas sabem, então eles vão mapeando, ou com neuroimagem, com eletroencefalograma, e que vai acontecendo no cérebro do fulano enquanto ele está nessa experiência. E o que acontece então? Por exemplo, aqui tem as áreas cerebrais ativadas depois da decisão consciente. A decisão é nessa barrinha vermelha, não sei se dá para ver aqui. Então, por exemplo, o córtex motor foi ativado depois da decisão consciente, certo? E é o que seria de se esperar. Então, quando você tomou a decisão, as áreas motoras do cérebro foram ativadas para realizar a ação de apertar o botão. Mas, antes de você tomar a decisão consciente, muitas outras áreas que estão aqui mapeadas em verde já foram ativadas. Ou seja, um cientista que esteja conectado com o que está acontecendo no seu cérebro, ele está prevendo, daqui a 1 segundo ele vai decidir. Ou seja, antes de você tomar a decisão, alguém já sabe que você já vai decidir naquele momento e o que você vai decidir. Percebe? É possível mapear a sua decisão, ou seja, esse momento da tomada de decisão é uma ilusão, segundo o que mostra a neurociência. E é muito chocante, então eu não decidi. Não, provavelmente não. Seu cérebro já resolveu, por algum mecanismo lá, os neurônios dispararam e resolveu fazer a ação e você só foi comunicado depois e teve a ilusão. Tá? Então, o que é isso aqui? Ou seja, essas pesquisas indicam que o cérebro decide a ação que vai ser executada. E só depois é que surge na consciência a representação de uma falsa tomada de decisão consciente. Então, é uma coisa muito curiosa, Aqui um livro que eu recomendo, quem quiser ler mais sobre esse assunto, é um livro fininho, de um filósofo, John Searle, chama Liberdade e Neurobiologia. Só para dar uma amostra rapidinho, o que ele fala? Oi? Então, assim, depois se alguém quiser, Liberdade e Neurobiologia, é um livro muito interessante. E o que ele vai, todo mundo já notou? Dá para a letra e daí é o fim da... Até legal, Just a bundle of habits. It's your feet in the sky. How free is your will? Do you make up your mind? Do you decide? Are you just as blind? How free is your will? Perhaps an illusion, a mystery, convenient delusion. How free is your will?
ease your mind. Reverse direction, leave a choice behind. How free is your will? Well, dignity, fountain of pride, see grandiosity. How free is your will?